Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Hoje nós estamos no nosso quarto encontro, né? São 5 nesse tema que nós temos estudado. Primeiro nós tratamos sobre a missão da igreja, depois nós tratamos sobre o Evangelho. Na semana passada nós tratamos sobre o diálogo e hoje nós vamos falar sobre salvação. Tá? Salvação, conceito tão comum, possivelmente uma das palavras mais caras ao cristianismo evangélico em especial, né? Nós sempre falamos da salvação como evangélicos. Eu creio que uma das maiores contribuições ou riquezas que a reforma protestante trouxe foi resgatar a importância desta doutrina da salvação e de uma convicção de salvação no meio da igreja cristã, algo que era muito difícil anteriormente. O conceito da salvação era muito turvo e os meios de receber essa salvação eram muito turvos também. Com a reforma protestante, isso foi restaurado, embora não seja exatamente a mesma coisa, mas sobre isso a gente conversou em uma outra ocasião, numa aula de escola dominical. Uma coisa é você falar de salvação, outra coisa é você falar de certeza de salvação. A gente pode, em algum momento, até abordar isso aqui, mas eu trabalho isso bem em uma aula de escola dominical. Se eu não me engano, foi uma das primeiras aulas quando começou essa pandemia. Se você for lá na playlist sobre teologia e doutrina, né? No meu canal você vai encontrar lá, tem Teologia, Nossa Fé, uma das primeiras, se eu não me engano, a 3.1, 3.2, logo no início eu vou falar sobre a salvação e a certeza de salvação, são coisas distintas. Porém, a nossa reflexão hoje não vai ser propriamente apenas entender teologicamente isso, mas pensar como esse conceito da salvação, ele precisa ser abordado e ele passou a ser enxergado também na época contemporânea de uma maneira distinta. Então, é um pouco diferente daquelas aulas que eram clássicas que a gente estava expondo. Isso foi resgatado, como eu falei, à luz da reforma protestante, mas nós vamos ler agora os versículos 16 e 17. Vamos ler juntos, Romanos 1, versículos 16 e 17. Leiamos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Versículos clássicos, né? Versículos que nós estamos falando aqui que foram molas propulsoras da reforma protestante do século XVI. Vocês se lembram que Martinho Lutero vivia essa sua angústia, essa sua agonia especificamente com o conceito de justiça de Deus. E para a gente começar, eu gostaria de começar com essa abordagem aqui, para nós recapitularmos, porque ela apresenta bem contextualmente o debate do nosso estudo dessa semana. Por quê? Martinho Lutero é filho de um contexto do cristianismo que vem da Idade Média. Ele mesmo era monge da ordem agostiniana, vai seguir a carreira religiosa depois de sobreviver a uma tempestade, que ele achava que iria morrer. Um raio cai numa árvore perto da estrada quando ele estava andando, e ele se consagra a Santa Ana e diz: se eu escapar dessa tempestade aqui vivo, eu prometo que eu vou me consagrar para o serviço religioso, né? Ele que estudava direito, né? Era uma outra aspiração, e se dedica depois para os estudos teológicos, se torna um monge de ordem agostiniana. E aqui dá muito debate, né? Eu vou só resumir aqui. O ponto é o seguinte: a personalidade de Lutero era uma personalidade sincera nas suas buscas. Ele, enquanto esteve no monastério, buscava o tempo todo estar em coerência com aquilo que ele acreditava, com sua própria alma, mas era constantemente atormentado por uma convicção de pecado. Veja que é um mundo bem diferente do mundo que a gente vive, né? Quantas pessoas você conhece hoje que está preocupado com o seu estado espiritual? Que perde alguma noite de sono por ter pecado?
Não é? Parece que a gente vive o oposto aqui. Diz, não, pelo contrário. Se eu perder alguma noite de sono é porque eu pequei foi muito e queria era mais, né? Assim, era diferente, né? A gente vive um contexto diferente. Não tem como você entender a Reforma Protestante sem entender também que aquela geração estava saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna. Então, havia muita da mentalidade medieval que enxergava o mundo como um mundo governado por Deus, as verdades teológicas estavam no centro de toda a interpretação da realidade. E o que atormentava Lutero? Ele lia a Bíblia e, quando ele se deparava com o conceito justiça de Deus, isso o incomodava profundamente. Porque ele sabia pela palavra de Deus 3 coisas. Claro, muitas outras, né? Mas pelo conceito geral da cristandade ele sabia. Primeiro, que Deus é santo e justo. Sobre Deus, ele é santo e justo. Sobre si mesmo, eu sou pecador. Certo? E aí vem a terceira. Então eu estou em maus lençóis. Porque se Deus é santo e justo e eu sou pecador, quando ele ouvia o termo justiça de Deus, não é preciso ser muito inteligente para chegar à conclusão, né? Se eu tenho um Deus que é justo, que não inocenta o pecador, e eu sou um pecador, e Deus é justo e é santo, eu estou em maus lençóis. E aí ele se preocupava. O que ele fez? Ele fez todo o uso possível dos recursos que a igreja oferecia para a pessoa crescer em piedade, que eram basicamente os sacramentos. Vocês lembram que o cristianismo medieval é um cristianismo mais sacramental do que um cristianismo bíblico, no sentido de convicções bíblicas. A graça de Deus era comunicada, segundo a teologia católica romana ensinava, muito mais pelos sacramentos do que pela palavra, até mesmo porque o culto era celebrado numa língua que as pessoas nem falavam. Daí você já tem a ideia de que não era propriamente a compreensão da mensagem bíblica que levava adiante o cristianismo medieval, mas era fazer uso da estrutura eclesiástica que a igreja oferecia e que, portanto, a igreja era uma espécie de mordomo sacramental. A instituição igreja tinha a graça de Deus para oferecer aos seus fiéis, acima de tudo, através dos sacramentos. E os oficiais da igreja é quem os oferecia. E ele fez uso de tudo, confissão, penitência, orações, jejuns, tudo que era recurso. Mas isso não trazia paz à sua consciência, porque ele, bem, eu ainda sou pecador, Deus ainda é santo e Ele ainda é justo, e eu ainda não tenho certeza de estar livre desse problema, porque não tinha, presta atenção. Isso é um ponto simples, mas é importante a gente entender. É tão difusa a comunicação da graça na teologia católica romana que é impossível ao fiel ter a certeza de que a alcançou. São tantos meios o tempo todo, e o receio de que a pessoa leve uma vida leviana faz com que o fiel romano, católico romano, nunca atinja um estado de segurança da sua própria alma. Isso gerava uma angústia. Até que, meditando na Bíblia, ele se deparou com esse texto e percebeu este conceito de que a justiça de Deus se revela no Evangelho pela fé. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí Lutero teve uma nova percepção que desencadeou toda a reforma protestante. E assim, não foi pequena coisa, gente. Foi uma verdadeira dinamite, né? Explodindo aquela estrutura e mudando para sempre um divisor de águas na cristandade, ao resgatar uma doutrina que estava escondida, obscurecida, estranha, que era a doutrina da justificação pela fé. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos 5:1, nós temos o texto clássico que fala da doutrina da justificação pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje eu não gostaria de falar sobre a justificação. O nosso tema é salvação. Por que esse tema é importante e era central àquela altura? Porque a grande crise vivenciada pelos fiéis é possível eu ter a certeza de experimentar a salvação? A pergunta que nós fazemos é, de que salvação estamos falando? Quando nós estamos nos referindo a um universo cristão que tem o conteúdo bíblico conhecido da existência de um Deus santo, justo e poderoso, de seres humanos pecadores, portanto necessitados de perdão,
A salvação a que se faz referência dentro do cristianismo é a salvação da condição da miséria do pecado original. É essa a salvação que nós falamos. O termo salvação é um termo lato. Normalmente ele está associado ao livramento de uma situação de risco. Não é? Você pode falar de salvação, ter sido salvo de um acidente, de alguém ter sido salvo de um afogamento, né? Foi salvo, você tem o salva-vidas, né? O guarda-vidas, mas salva-vidas também, exatamente porque vai resgatar, tirar a pessoa de uma situação de perigo iminente, de morte iminente. Né? Fui salvo pelo colete, fui salvo pelo cinto de segurança. Não é? Nós chegamos a usar essa expressão, fulano foi salvo, a família foi salva do acidente porque atrasou e aí não pegou o avião sofreu um acidente, rapaz, eu fui salvo daquela morte. Então nós usamos esse termo porque o termo tem essa conotação básica de ser liberto de uma situação medonha, de uma tragédia, da morte, de uma desgraça. Né? A salvação consiste em ser liberto disso. Quando nós falamos em teologia da salvação, portanto, nós estamos apontando, em última instância, no sentido final, da salvação da condenação que merecemos por sermos transgressores e pecadores. Todos nós. Se fôssemos falar o que eu mereço diante da eternidade, eu mereço condenação, porque sou pecador. E aí eu me lembro sempre do Sproul, né, que ele fala o seguinte: o cristão deveria estar atento e nunca se sentir muito animado para pedir a justiça de Deus na sua vida. Porque a justiça, sendo pedida por um pecador, é uma situação complicada, né? Nós deveríamos ter o mesmo temor que Lutero tinha. Rapaz, pedir a justiça de Deus é uma coisa complicada. Nós pedimos misericórdia, porque somos transgressores. Todos nós. A Bíblia diz claramente, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos somos transgressores. O que o cristianismo nos oferece, o que a fé cristã nos oferece, o que Cristo nos oferece, é a salvação da condenação que merecemos. É esta a salvação cristã, quando nós falamos. O que merecemos? Condenação. O que pregamos? Pregamos a salvação que Deus faz, resgatando pecadores de uma condenação que eles merecem. Mas é todo o sentido de salvação? Não. Esse é o central, o principal, o cujo impacto é maior na vida das pessoas, que é pensar uma condenação que eu mereço, fui liberto por Cristo Jesus. Agora, a libertação de Cristo do pecado em nossa vida não é apenas da condenação. O conceito de salvação se abrange para o próprio poder do pecado sobre a nossa vida. Não é apenas a condenação. E alguém já definiu, de uma forma muito boa, a salvação em 3 momentos distintos. Quando diz, eu sou salvo da condenação dos meus pecados, quando creio em Cristo, me é dada essa salvação da condenação. Eu sou salvo do poder escravizador do pecado pela santificação na vida cristã. À medida que eu cresço na comunhão com Deus, com a sua palavra, eu vou sendo liberto do efeito de aprisionamento que o pecado traz sobre pecadores. E eu serei salvo da presença do pecado pela glorificação. Então veja que na história de cada cristão, a salvação se manifesta em 3 atos distintos. O primeiro ato, com a regeneração e a fé em Cristo, ocorreu naquele momento e passando a ficar, portanto, no passado, a salvação da condenação dos pecados. Já ocorreu. Dá uma olhada em João 5,24. João 5,24. Vamos ler. Eu me lembro, a minha cabecinha incompetente, esse deveria ser o primeiro versículo que eu memorizei na vida, mas até hoje eu gaguejo. Estava na classe de catecúmenos quando o professor falou, decora esse versículo para a próxima semana. Eu lembro qual foi, mas até hoje eu não sei ele decor. João 5,24 diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja que é dito aqui no passado, né? É essa salvação que todo cristão experimenta quando crê em Cristo. Foi essa realidade que foi libertadora e gloriosamente revolucionária na vida de Lutero, quando ele entendeu que Deus tem uma justiça, presta atenção, justiça
única, singular, exclusiva, própria, que só o cristianismo proclama, diferente de todas as outras religiões, que a justiça de Deus se manifesta de uma forma especial no Evangelho. É justiça, mas é uma justiça específica de Deus. É a doutrina da salvação. E aí Paulo vai trabalhar isso melhor no capítulo 3, quando ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos dar uma olhada? João 3. João 3. Versículos de 23 a 26. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aquela situação medonha que aterrorizava Lutero, né? Rapaz, eu sou pecador e Deus é justo, eu estou numa situação difícil. Aí, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Qual é o ponto aqui? Eu que sou pecador e careço da glória de Deus, e que mereço a condenação, sou tido por justo, sem nada ter feito, fruto da graça de Deus, mediante a obra de resgate, de redenção, de compra que Cristo Jesus adquiriu. E aí ele continua: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Há 3 imagens usadas por Paulo aqui para descrever essa obra da justificação, que é o próprio Evangelho, a Boa Nova. Uma é a imagem do tribunal, um juiz batendo uma sentença e declarando justo perante o tribunal o transgressor. Então, é um ato judicial, forense, né? Alguém já colocou, da justiça, quando Deus declara e passa a tratar como justo o transgressor. Você diz: mas isso é injustiça, alguém pode dizer, isso é injustiça. Aí eu me recordo de uma outra explicação muito bem dada pelo Sproul novamente, quando ele fala de 3 conceitos distintos que nós não podemos confundir. Um deles é justiça, e os outros 2 estão na categoria de não justiça. Então, o que é a justiça? A justiça é você entregar o que é merecido. O salário é justiça. Ninguém deve agradecer ao patrão por estar recebendo o salário. Ele vendeu sua mão de obra, né? Eu trabalhei, eu mereço o salário, correto? Isso é justiça. Você trabalhou, você merece. Agora, nós temos na nossa legislação casos em que se prevê a justificação da falta, não tem? O que é isso? Você não é punido não recebendo o seu salário por ter faltado. Em algumas circunstâncias específicas, em caso de doença, você leva um atestado médico e tudo mais. Se você pensar em termos de justiça, não ocorreu uma justiça ali. A pessoa não trabalhou. Ela não tem por que receber por uma coisa que ela não fez. Mas a sua falta foi justificada, ou seja, ela passa a ser considerada como se não tivesse faltado e recebe o mérito. Mas é injustiça isso? Não. Aí é nessa hora que Sproul faz a distinção entre outros 2 conceitos. Um é injustiça e o outro é não justiça. A injustiça seria você punir o inocente. Isso é moralmente errado. A pessoa é inocente e ela é condenada como um transgressor. Isso é injustiça moralmente condenável, é pecado. Certo? A outra é você premiar quem não fez por merecer. É você promover alguém como se tivesse feito alguma coisa e a pessoa não fez. Ela enganou, ela forjou uma tarefa, uma atividade, e aí recebe uma premiação falsa. Né? Isso é injustiça, correto? Existe um exame nacional, a pessoa leva uma cola lá, responde e passa. Mas não foi por um mérito, ela não recebeu o crédito por alguma coisa que ela produziu. Isso é injustiça. Estão comigo aqui?
pela via negativa é receber uma condenação por algo que não fez, ou pela via positiva, você recebeu uma premiação como se tivesse feito algo que não fez. Ambas são injustiças. Mas há um terceiro conceito, que ele chama de não justiça, que não é injustiça. Ou seja, você não está punindo quem não merece, nem premiando indevidamente quem não o fez. É graça. A Bíblia vai chamar isso de graça. O Evangelho, a justificação, é isso. De que maneira isso foi possível? Então, há 3 cenários. Um cenário forense aqui, judicial, em que Deus declara justo aquele que não é. Você diz, bem, mas isso parece injustiça. Mas qual a base dessa justiça? Aí há outros 2 cenários. Há um cenário do mercado público. O mercado do escravo, que era comprado. E aqui a imagem bíblica apresenta a nossa condição quando diz que Cristo nos redimiu. Não é? Ele vai apresentar a redenção dentro do preso aqui. Onde é que vai aparecer aqui nesse texto? Todos os pecados justificados mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção é o resgate, é a compra. É quando o escravo é resgatado de um senhor e de um estado de escravidão por uma outra pessoa que o compra e que lhe dá a alforria. Essa imagem da redenção, do resgate, foi o que Deus fez conosco nesse mercado público. O preço foi o preço do sangue de Jesus. Ele pagou para resgatar da escravidão do pecado pecadores que nele creem. Veja que os 3 quadros têm como objeto de execução da mudança de estado a fé. Quando nós cremos em Cristo, nós somos considerados justos, o crédito de Cristo é colocado na nossa conta, o nosso débito foi pago por Cristo. Por isso que não é injustiça, porque alguém o fez. Não foi uma coisa arbitrária. Deus não poderia simplesmente chegar e dizer, eu declaro que está todos perdoados. Não, mas peraí, seria injustiça. Houve uma transgressão. Transgressão precisa de punição. Para que houvesse justiça, a transgressão precisaria ser punida. E o foi. Só que o Evangelho, que é a mensagem única do cristianismo, diz que um representante o fez em nosso lugar. Cristo o fez. E ao fazer, foi quitado, foi satisfeita a justiça. Não houve uma punição, assim, não houve uma transgressão, há uma necessidade de punição, ela foi executada por um representante. Na lógica bíblica, que a palavra de Deus revela, isso é possível e real. Nós experimentamos isso o tempo todo, na representatividade. O que os pais fazem afeta a vida dos filhos. Os filhos queiram ou não, gostem ou não, desde a concepção. Se a mãe faz uso de entorpecentes, isso pode afetar na própria gestação. O filho não tem culpa, mas o que um faz respalda sobre o outro. Quando nós elegemos os nossos representantes, o que eles fazem como nossos representantes afeta a nossa vida. Não foi você que votou leis para aumentar imposto ou para fazer algo diferente, você até não gosta. Mas uma vez que aquelas pessoas foram devidamente empoderadas em cargos representativos em nosso lugar, suas ações respingam em nós. Pois bem, essa lógica da representatividade federativa está no coração da verdade da humanidade e da própria teologia bíblica. Cristo, como nosso representante, cumpriu a lei perfeitamente, adquirindo todo o crédito e os benefícios. E como nosso representante, pagou pela culpa da nossa transgressão. Deus aceita essa representatividade e diz, a justiça está satisfeita. O crédito que você não tem, devedor, você recebe por um outro que tinha crédito e que cumpriu. A dívida que você tinha foi paga por um outro que tinha crédito. E aí ele declara justo aquele que não é. Com o sacrifício de Cristo, ele resgata. E a terceira imagem está no versículo 25, onde ele diz, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, que é a imagem do propiciatório, lá do Antigo Testamento. A mesa da propiciação, quando o animal inocente era sacrificado
para o perdão dos pecados do ofertante. A Bíblia apresenta o nosso pecado como algo horrível diante de Deus e que demanda a necessidade do seu castigo, que era o ponto de Lutero lá, que o deixava incomodado. Mas a Bíblia previa, desde o início, que Deus, na sua misericórdia, aceita a oferta do inocente para cobrir a culpa do culpado. O inocente, com I maiúsculo, viria como filho de Maria, Jesus. Mas enquanto ele não chegasse, o inocente com I minúsculo, fazendo propaganda, era repetido anualmente no dia do sacrifício. Essa imagem do propiciatório, que é o lugar onde o sacrifício do inocente torna propício a Deus o pecador, afastando a sua ira e tornando favorável àquele que merecia a condenação. Daí propiciatória, tornar propício a Deus, afastando a ira. Essas três imagens estão aqui. Isso é o Evangelho. Esta é a mensagem cristã que é dita aqui. E foi isso que Lutero, quando entendeu, os grilhões caíram. Ele diz, há uma justiça de Deus. Preste atenção, porque Evangelho em Paulo, aqui na carta aos Romanos, recebe a designação específica de justiça de Deus. É único. É impossível ao homem ter elaborado esse conceito. Por isso que Paulo vai dizer, quem conheceu a mente do nosso Senhor, quem foi o seu conselheiro. O que o homem faz ao longo de toda a história, em toda a religião, é elaborar um sistema em que ele constrói um meio de justificar-se, de emancipar-se, de evoluir. Pode conversar com qualquer religião, inclusive o falso cristianismo. E todos os sistemas religiosos vão estar baseados em um modo de construção de autopromoção humana. Alguns sistemas religiosos dispensam até mesmo a divindade, não precisa nem Deus aqui. Você mesmo se evolui, meditando, refletindo, e aí você vai galgando e tal. Isso é uma mentalidade oriental, budista, hinduísta, ou uma mentalidade materialista, antissobrenaturalista, que domina a ciência de hoje. Em que consiste a salvação nesse contexto? Na promoção humana. A promoção pelo desenvolvimento científico, tecnológico e pela justiça social e promoção. E assim o homem vai se consertando e se elaborando. Percebe qual é o ponto? Quando a Bíblia aponta e diz, olha, é impossível para vocês alcançar este estado de perfeição. Paulo diz isso escrevendo aos Filipenses. Não que eu tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para o plano da soberana visão. Como é? Exatamente, eu não sei de qual aqui. Filipenses, vamos dar uma olhada lá. Filipenses 3, 12. Deixa eu ler aqui por não ter memorizado, né? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Evangelho. Cristo já conquistou. Me conquistou para ser semelhante a Ele, certo? Mas eu ainda não sou. Aí ele diz, como é que eu vivo a minha vida cristã? Versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja, soberana, foi Deus quem planejou isso. É em Cristo Jesus, não é pela minha própria força. Em outras palavras, ele diz, à medida que eu vou crescendo aqui na vida cristã, eu vou apenas me desenvolvendo em direção àquilo para o qual eu já estou designado, para o qual o Filho de Deus já me conquistou. É essa a minha vocação. E aí vem aqueles 3 estágios da salvação que a gente tinha comentado anteriormente. É a salvação da condenação dos pecados, que ocorre quando eu crio, a salvação do poder escravizador do pecado, que ocorre pela santificação na minha vida, e a salvação da presença do pecado, que ocorrerá na glorificação, quando o pecado será removido de mim. Esta é a salvação bíblica, entende? Esta é a salvação que nós falamos. Nós estamos falando da libertação do mal e dos seus efeitos em nós. É essa a salvação. Agora, este conceito tão básico, ele precisa ser explicado no mundo que está se tornando cada vez mais pós-cristão. Se você fala simplesmente salvação sem explicar, o cidadão contemporâneo vai interpretar essa palavra salvação de formas as mais distintas possíveis.
E o autor nos apresenta algumas ideias aqui. Por exemplo, ela vai apresentar a salvação como sendo uma salvação psicológica, a pessoa se sentir bem, não é? A salvação, vamos dizer assim, eu encontrei a salvação. Para muitos que não entendem este conteúdo bíblico de um pecado que demanda castigo, de um Deus santo, justo, de uma imagem de um tribunal, da imagem do mercado, do resgate, da imagem do propiciatório, tudo isso falando da sua condição diante de Deus, ele vai pensar na salvação no sentido existencial. E existe essa conotação, mas não é a conotação prioritária que a Escritura apresenta. A Escritura apresenta a conotação, como nós falamos aqui, da salvação como a libertação do mal que o pecado trouxe a nós. Tudo bem? Está claro esse ponto aqui? Aí você fala assim, a salvação, a pessoa fala, a salvação assim, eu me sinto salvo, estou... Percebe? Do mesmo jeito que diz, estou perdido, tem essa conotação política. Psicológica. Para aqueles que se afastam de um viés psicológico e têm uma leitura mais materialista da vida, com um olhar até influenciado ideologicamente com matrizes marxistas, né, de que vem a vida só com a sua realidade material, com os conflitos de força, de poder, de riqueza, de economia aqui, a salvação vai ter uma conotação de libertação de estruturas alienatórias e de desagregação social na vida das pessoas. Isso influenciou, inclusive, a teologia, com a teologia da libertação, que nada mais fez do que dar uma roupagem cristã a toda uma leitura da sociedade, enviesado profundamente por uma ideologia marxista. Então, a salvação, para quem olha o mundo e a realidade apenas como conflito de poderes, é a eliminação das diferenças entre os grupos de poderes. Isso está na pauta, por exemplo, ideológica de muitos partidos, cuja agenda é: vamos eliminar as diferenças e as opressões. E aí tem todo um discurso em favor das minorias, por uma ideia dominante da nova esquerda, de que a grande injustiça que ocorre são com as minorias. Eu não estou nem dizendo que não existam injustiças com minorias, nem que a gente não deva ter sensibilidade para trabalhar com isso. O que eu estou dizendo é que a Bíblia não ensina a salvação eminentemente nestes termos. E aí a coisa ficou mais complicada. Você diz, bem, então, o que a Bíblia diz sobre isso, né? Se eu posso partir do ponto e dizer que o que a Bíblia ensina sobre salvação é a libertação do pecado e dos seus efeitos, então preste atenção, isso tocará em todas essas áreas, mas não serão elas essencialmente a definidora da realidade da salvação. Passarei a explicar. Há um termo na teologia que vem da língua alemã, chama Heilgeschichte. Meu alemão não é essas coisas todas, não sei nada de alemão, então eu espero ter pronunciado relativamente próximo, que significa literalmente história da redenção, ou história da salvação. Essa é uma das maneiras de entenderem o todo da Escritura Sagrada, a grande narrativa da Bíblia Sagrada. Em teologia bíblica nós falamos de mite, que são os fios condutores, a unidade temática da Escritura. Como reformados nós temos uma proximidade com Reino Mediador e Aliança, proposto pelo Van Groningen, e História da Redenção também é outra que está presente. Inclusive nos materiais da editora Cultura Cristã, revistas de escola dominical, eu colaborei um tempo com eles, né, escrevendo algumas, e a gente recebe um roteiro, vindo da própria editora para escrever, e diz, procure em cada história que você for falar, mostrar de que maneira aquela passagem bíblica coopera com a história da redenção. Só abrindo um parêntese aqui. Nós não podemos cair naquela tentação de achar que as histórias estão soltas na Bíblia, como um avulso, né? Como figurinhas avulso de caixa de promessa. Né? É importante ter a visão do todo. Quem perde essa visão do todo, perde a visão do propósito maior, que é o quê? Comunicar a salvação. Como que Deus está vindo ao encontro de pecadores para resgatá-los? Este é um dos meios, aqui vai uma dica, né? Um dos meios de nós entendermos como Cristo é anunciado na Escritura Sagrada. Porque se a salvação está pela obra de Jesus Cristo, então a história da salvação, de alguma maneira, está vinculada a Cristo Jesus. Esse é um dos pontos que a gente tem trabalhado. Bem, quando nós olhamos a Bíblia como sendo o registro inspirado pelo Espírito Santo
que nos apresenta esta história acumulativa dos atos de Deus para resgatar pecadores, nós estamos falando da mensagem da salvação presente na Escritura toda, de Gênesis a Apocalipse. Veja que só excluiria aqui, e por isso que aqueles que propõem reino mediador e aliança falam que é até melhor, porque cobriria todos os capítulos da Bíblia, os 1189, né? Porque se nós tirarmos a realidade da necessidade de salvação, só sobram 3 capítulos na sua Bíblia. Dos 1189 só vão ficar de fora Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 22. Todo o restante é falado para a gente que está lutando com o pecado. Concorda comigo? Todo o restante, que é a história humana. Então, assim, se a história humana é a história da influência deste mal, desta transgressão, a marca dela na nossa vida, e como Deus nos liberta disso, é a história da salvação. É a explicação da salvação. Como Deus. Por quê? Isso é cristianismo, gente. Diferente de budismo, diferente de islamismo, diferente de shintoísmo, de confucionismo, de taoísmo, de falso cristianismo, a mensagem bíblica é: Deus vem no seu Filho Jesus Cristo resgatar pessoas incapazes, afetadas pelo pecado. É este ato de Deus de resgatar, cumprido em Cristo Jesus, mas aplicado em nossa vida, na história de cada um de nós, de arrependimento, fé, conversão, que é o último ponto, né? É o assunto da semana que vem, que a gente vai falar, conversão, para terminar o nosso estudo aqui, que trata a explicação bíblica de todos eles. Como é que a Bíblia apresenta isso? Bem, há várias formas da Bíblia apresentar essa realidade. Primeiro, eu pessoalmente gosto do termo, até mais, redenção do que salvação. Porque a salvação, ele está bem difuso, como eu falei anteriormente. A gente vai entender salvação como coisa psicológica, outros vão entender como mudança da estrutura social que está oprimindo as pessoas, né? E embora tenha essas conotações, a redenção ainda é um vocábulo que está mais no universo da religião. Então, se a pessoa não for muito arrogante, ela vai ter a humildade de dizer: mas o que é mesmo? Me explica. Aí é a hora que você apresenta o Evangelho. Porque senão você fala salvação, o outro vai pensar a salvação em outras categorias e você está achando que está comunicando bem e gera essa confusão toda, né? Então, a salvação como redenção, como o resgate, como a restauração de um plano de Deus para o ser humano. E aí nós lembramos daqueles 3 passos, né, que estão presentes na Escritura e que são uma forma essencial de nós entendermos a realidade. A realidade como resultante de criação, queda e redenção. A criação perfeita criada por Deus, a queda que afetou tudo que existe, e a redenção como ato de Deus de restaurar e resgatar um universo que foi afetado pelo pecado em reconciliação consigo. É isso que a Escritura apresenta como um todo. Então veja, sendo assim, eu preciso dizer que a Bíblia não ensina que a salvação é uma restauração psicológica. Restauração não é agora, eu estou de bem comigo mesmo. Eu me lembro que eu brincava falando com alguns colegas e houve um momento da minha vida que eu passei por umas crises profundas, já pastor, né, missionário e tudo, e eu falei: gente, eu estou parecendo aquele povo esotérico, né, que está dizendo assim: eu estou procurando me achar. Não tem umas conversas assim que ele fala com a pessoa: fulano está perdido. E aí, quando ele está dizendo perdido, curioso, numa visão bíblica, você está perdido com relação ao soberano, né? Mas numa visão em que você não tem um Deus bíblico, você está perdido em si, mergulhado nas suas crises. Você não tem um Deus pessoal sobre o que se relacionar, você está perdido em si. E eu usava desse jeito, dizendo: eu estou perdido, né? Estou precisando me encontrar. Eu disse: gente, que papo de esotérico danado é esse, né? Me achar, mas certamente é encontrar respostas, questões pessoais, são nossas. Como a Bíblia apresenta isso? Apresenta que o estado medonho de perdição, o grave, o terrível, é o nosso estado diante de Deus. Esse é o grave, porque ele é eterno, né? Eu posso estar perdido com relação ao meu trabalho, estar insatisfeito, sem saber para onde eu vou, como lidar com o meu chefe, que é chato e tudo mais, eu não sei o que fazer. Eu posso estar perdido nas minhas relações sociais, eu não sei como agir direito com aquela pessoa que eu amo, eu tento demonstrar, mas eu sou mal compreendido, levo patada, ou dou patada demais, né? Demonstro
de forma ruim o que eu deveria demonstrar de forma boa, não estou sabendo como lidar com meu filho, com as crises que vêm, as perguntas da época da adolescência, às vezes eu me desespero, estou meio perdido, não é? E a gente pode estar pontualmente em cada uma dessas relações. Agora, nenhuma delas se compara ao nosso estado diante de Deus, cuja conotação e implicação é eterna. É esta perdição de alienação que o pecado trouxe entre Deus e os homens que o Evangelho vem nos salvar. Percebe? Vem nos livrar desta alienação. Isaías diz, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e com que ele não ouça as vossas orações. O Evangelho nos traz a salvação desta separação, desta alienação, que tem implicações psicológicas. Claro, na hora que eu entendo que eu sou reconciliado com o Todo-Poderoso, que eu tenho os meus pecados perdoados pelo sacrifício de Cristo, gente, a potência e a capacidade disso me dá mais saúde mental é absurda, concorda? O que eu vou fazer com as minhas culpas, que são reais, com as minhas crises das transgressões que eu tive, mesmo que eu pedi perdão, mas eu as carrego, quando eu sei que todas elas foram limpas pelo sangue do Cordeiro, o poder libertador psicológico disso é absurdo. Mas preste atenção, mas a salvação não é a salvação psicológica. A salvação psicológica é o efeito da realidade objetiva da salvação da alienação que eu tenho de Cristo Jesus, quando eu experimento. E veja, tanto é que a pessoa pode ter crido no Evangelho, se arrependido, mas não está conseguindo desfrutar os efeitos psicológicos disso. Porque os fantasmas do passado vêm com a força e ela tem que olhar para eles e dizer, eu coloco a cruz em cima de você aqui. Eu tenho que trazer para a minha própria alma a pregação do Evangelho que anuncio para os outros também, para mim mesmo. Para algumas pessoas isso é mais forte do que para outras. Mas veja, é um efeito. A salvação não é simplesmente uma restauração psicológica, isso é um efeito. A salvação não é uma restauração física. Algumas pessoas podem achar, há inúmeros movimentos, especialmente no contexto latino-americano, que falam de um evangelho de cura, de prosperidade. E muitas pessoas procuram Cristo pelos benefícios físicos que ele possa dar, de curar uma doença, de resolver o seu problema. Aí eu lhe digo, bem, como efeito da presença de Deus em nossa vida, nós experimentamos bênçãos dessa natureza? Sim, também. Mas não é essa a salvação prometida. O próprio Senhor Jesus diz, lembrem-se que havia muitas viúvas nos dias de Elias, mas ele foi para uma só. Havia muita gente que morreu, mas ressuscitado foi só o filho de um ou de outro. Havia muitos outros leprosos, mas só Naamã e por aí vai. Continua sendo absolutamente a mesma coisa. Nos dias de Cristo, enquanto ele esteve aqui, havia muitos famintos. Ele satisfez a fome de muitos, algumas vezes até de milhares, mas não de todos os famintos da terra, nem de todos o tempo todo que esteve com ele. Havia muitos doentes, ele curou muitos, até ressuscitou, mas não fez com todos os doentes em todas as circunstâncias que passou por ele. Entende qual é o ponto? Assim, é irreal você acreditar que a salvação que a Bíblia está dizendo é a salvação dos problemas físicos. E aí tem gente que entra numa crise profunda, porque crê em Deus, crê em Jesus, crê na Bíblia, mas precisa conviver com uma doença que não foi curada. Não há razoabilidade, mas há uma grande dificuldade de muitos cristãos de aceitarem o efeito do pecado na matéria. Eu, como pastor, tenho certeza que o Rodrigo também experimentou isso em muitos casos, de precisar consolar pessoas e confortar a gente que ficou com muita dificuldade de aceitar a morte de uma pessoa querida. Se a gente se distancia um pouco, você diz, gente, não é razoável você imaginar. Você queria que a pessoa vivesse até quanto? 150 anos? 200 anos? Você morresse e seu pai ficasse aqui, cadavérico, vivendo. Percebe? Assim, é irracional. Mas o sentimento de posse, de que eu não posso sofrer, nubla a racionalidade.
E a pessoa chega a ter uma crise espiritual, se revoltar contra Deus. Por que Deus não trouxe essa cura? Por que não me salvou dessa desgraça? Ó, salvou, percebe? É essa a salvação que a Bíblia promete? Não, não é. Agora, a presença de Deus traz salvação nessa área também. Às vezes miraculosa, Deus opera milagres e cura e pessoas, né? Às vezes de ordem providencial, ele promove a cura pelos recursos da medicina, pelo médico que tem. Às vezes de ordem ordinária, pela regulação da vida. O sujeito se tornou cristão, ele é um melhor mordomo da sua vida. Ele cuida melhor do seu corpo. Ele dorme melhor. Ele se alimenta melhor. E, consequentemente, ele leva uma vida mais saudável. E aí ele é salvo de uma vida pior pela piedade cristã. A mesma coisa a gente pode dizer com relação à prosperidade. Não é uma coisa mística, nem mágica. O sujeito se tornou cristão, passou a ter uma outra mentalidade com relação ao trabalho, à ética, à disposição, à seriedade. Não é incomum o sujeito, por se tornar cristão, começar a esperar prosperidade na vida, experimentar prosperidade. Só que ela não é mágica. Não é porque Jesus está comigo que vai dar tudo certo, mas é porque eu estou aprendendo o caminho de Deus de viver a vida e eu colho as consequências. Entende? Porém, buscar a salvação como sendo buscar ser livre desses efeitos aqui na matéria, não é a salvação bíblica que a Bíblia apresenta, mas que muita gente busca. A salvação também não é a libertação sociopolítica, esse desvio que veio. Porque onde o pecado se manifesta, onde ele toca, ele contamina. E como nós, seres humanos, nós temos uma contingência social, preste atenção que isso é importante. Seria irrazoável, irracional, imaginar que o pecado não se manifestasse nessa esfera também. O receio de cair numa visão liberal do mundo, ou liberal da teologia, pode levar muitos conservadores a silenciarem quanto a pecados sociais. Mas eles existem. E não são questões simples de serem resolvidas. A gente não pode cair na tentação de achar que toda abordagem de denúncia de erro, de desmando e de pecado social é discurso histérico de esquerda. Percebe? Não é a esquerda ideologicamente que detém o discurso anti-injustiça. Pelo amor de Deus. A Escritura Sagrada denuncia injustiças em diversos aspectos. Quando Elias aparece, o rei Acabe diz, tu, perturbador de Israel, que vem, e Elias se vira e diz, o perturbador de Israel é você, que se afastou do Deus vivo e verdadeiro e está seguindo isso, e toda essa desgraça está aqui, porque você, como rei, está se afastando. Então ele está falando de questões que vieram de uma governança mal feita que teve o seu efeito. A Bíblia fala, e Deus diz muitas vezes, que Ele é o juiz e o defensor do órfão, da viúva e do oprimido. O Senhor, são questões sociais aqui presentes. Quando Neemias vai reconstruir Jerusalém, tem um dado momento que ele chega e faz uma confissão diante de Deus, pedindo perdão. Eu e a minha família cometemos o pecado de explorar o nosso próximo. Um líder. Os judeus daquela época da reconstrução estavam cometendo o pecado de escravizar outros judeus, coisa que a lei de Deus proibia terminantemente. Ele diz, está errado. Veja, é uma injustiça e havia uma necessidade de uma libertação de ordem sociopolítica. Mas eu lhe pergunto, a salvação que a Bíblia está falando e está chamando é essencialmente sociopolítica? Não. Ela é essencialmente espiritual. E por ser espiritual, tem os seus desdobramentos em cada faceta da vida humana, inclusive sociopolítica. Então, eu achar que eu estou anunciando o Evangelho, falando da salvação em Cristo, mas não conseguir relacionar com todas as esferas da minha vida, isso está equivocado. Entretanto, o que eu tenho que entender é que a natureza da salvação é a natureza da libertação do pecado que em Cristo eu tenho. Ao ser liberto desse pecado, eu consigo iniciar uma vida de piedade, que tocará todas as áreas da minha vida. A salvação anunciada não é
essencialmente política, física, psicológica, mas ela tocará como efeito em cada uma dessas áreas. Não é fácil a gente resistir às tentações de se confundir no meio do caminho. Porque eu posso pensar a vida cristã, às vezes, mais interessado nos benefícios e nos efeitos dela do que na sua própria natureza. Menino, tu precisa ir para a igreja, está levando uma vida tão desgraçada. Não é? Você já ouviu coisa do tipo, fulano precisa da igreja mesmo, porque ele está... Todos nós precisamos de Cristo Jesus. Só que muitas pessoas enxergam o cristianismo como uma espécie de resolução dos meus problemas concretos. E é verdade, ele vai tocar nisso daqui, mas essencialmente o nosso problema é o pecado. E o pecado vai tocar em tudo quanto é área. Fala, Djalma. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, exatamente. Então, o que é que nós podemos dizer para concluir, não é? Essa nossa reflexão hoje sobre salvação. A salvação é a libertação sobrenatural do pecado, que o ser humano só pode experimentar em Jesus Cristo, pela fé nele, do que ele fez. E ao experimentarmos esta libertação sobrenatural do pecado, nós somos liberados para construir uma nova vida. Sermos libertos da nossa própria escravidão, do ego, dos vícios, da construção de um mundo centrado nos meus sonhos e aspirações, do meu próprio reino para o reino de Deus. Sermos libertos da escravidão dos outros, porque se não servimos a Deus, pode ter certeza, nós servimos ou a nós mesmos, as nossas aspirações, ou aos outros, né? Aquilo que nós podemos dizer, um estilo de vida egocêntrico, ou um estilo de vida altercêntrico, é a preocupação com os outros, a aprovação dos outros, o louvor dos outros. O cristianismo nos liberta dessas escravidões para um estilo de vida teocêntrico, voltado agora para Deus, para o seu reino. E aí nós podemos proclamar o evangelho da salvação, que liberta o ser humano da escravidão do pecado, habilitando a reconstruir a sua vida em todas as outras relações e experimentar uma melhor saúde até que Cristo volte em cada uma dessas áreas que nos compõem. Se Deus assim nos permitir, na semana que vem nós vamos concluir essa série de estudos com esses conceitos básicos para o mundo contemporâneo, falando sobre conversão. De novo, não é? Parece um assunto tão simples, veja que a gente está tratando de assuntos simples aqui, mas com a dinâmica do mundo contemporâneo, há muita névoa sobre esses conceitos e não é fácil nós nos desvirtuarmos. Vamos orar ao Senhor, encerrando o nosso estudo hoje. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra viva e verdadeira, pela obra do teu Filho Jesus Cristo, pela gloriosa salvação que Ele nos traz ao nos libertar das amarras e da desgraça do pecado. Nós te louvamos porque, como disse o apóstolo João, o teu Filho veio destruir as obras do diabo, cumprindo a promessa lá do Gênesis, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E no dizer do teu próprio Filho Jesus, nós afirmamos para ti, e se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E é por esta verdade que nós conhecemos, que experimentamos esta libertação, a verdade do Evangelho, da tua obra, de aplicar em nossa vida o que o teu Filho executou na cruz do Calvário. Pedimos o poder da regeneração, a graça do arrependimento e da fé sobre pecadores como nós. Aqueles que ainda não a experimentaram, Senhor Deus, que são objetos das consequências do seu próprio mal, pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Aqueles que já experimentaram essa regeneração, essa salvação, dá-nos a graça de crescermos na maturidade, no fortalecimento da fé, nesta obra, e assim irmos dia a dia
crescendo na prática e na experiência dos efeitos desta salvação pela santificação na nossa vida. Oramos, rogando que Tu nos despeças agora debaixo de Tua graça e proteção, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.